Gente, o NT Sul começa agora uma série de entrevistas com os 13 secretários municipais de Cachoeira do Sul. Todas as segundas e quintas, um deles estará aqui no estúdio falando sobre os principais problemas de cada pasta e, sobretudo, sobre as soluções que a comunidade pode esperar de cada um. Quais as estratégias traçadas? E abrindo esta série, a secretária de Gestão, Governança, Parceria e Inovação, Paola Lisiane Silva Braga, está conosco. Boa tarde, bem-vinda, viu? Boa tarde, muito obrigada. Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? E, sobretudo, de estar aqui representando o Executivo Municipal e ser a primeira contemplada para ter essa oportunidade de colocar aquilo que nós estamos encontrando. E, além disso, principalmente, né? Eu não gosto da palavra problema, eu acredito que são os desafios, e todos nós tínhamos ciência dos desafios, mas não da amplitude que nos esperava, né? Talvez do nível de profundidade. Então, a gente está aqui para esclarecer a comunidade. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos os cachoeirenses que nos ouvem a partir de agora. Você que está conosco, você que nos acompanha, pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, o seu questionamento para a secretária Paola a partir de agora, tá? Nosso WhatsApp 51997697129 está à sua disposição. Pode perguntar que daqui a pouquinho a gente coloca aqui na nossa roda de conversa para que ela possa nos responder. Secretária, durante o anúncio dos secretários, o prefeito Balardim colocava sempre esta pasta como a cereja do bolo. Né? Foi a última a ser anunciada, inclusive o teu nome foi o último a ser anunciado. E como é que é a responsabilidade de ser esta cereja do bolo? Porque essa pasta reúne as secretarias de governo e as demandas da Secretaria do Planejamento. É bastante coisa, né? E aí como é que é essa responsabilidade? Na verdade, nós começamos... Como eu cheguei, né? Isso é bem importante. Eu sou natural de Rio Grande, eu tenho alguma experiência na iniciativa privada e no setor público. No setor público eu entrei já ainda naquele primeiro programa do Qualifica RS, ainda era em 2018, pelo programa, acredito que seja Governo Sartori, se eu não estou enganada. Entrei por seleção externa e depois fui, à época, a convite do prefeito então eleito, Fábio Branco, para assumir o desenvolvimento econômico. Lá entrei como superintendente de projetos especiais e inovação, depois ascendi a secretária adjunta e, por fim, a titular da pasta. O meu histórico é de planejamento, né? Eu sou economista e trabalho com essa observância de planejamento, de método. Tem um olhar técnico. Esse foi o fundamento. Na verdade, como eu chego por seleção. Né? Eu cheguei por seleção. Eu buscava uma recolocação e, dentre as oportunidades que a mim foram apresentadas, eu vim a convite do prefeito para conhecer Cachoeira. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei. Né? Porque vocês têm uma característica que talvez, quando nós estamos dentro dos desafios, dos problemas, nós não temos esse olhar de carinho para o que é nosso. E esta busca pelo trabalho, essa valoração, e não é valorização porque não é dinheiro, é valoração de dar valor para o que vocês têm de melhor, talvez em algum momento tenha sido esquecido. E foi isso que me motivou a trazer para cá. Em relação à amplitude da pasta, é extremamente desafiadora. Tá? Há alguns minutos anteriormente conversávamos sobre eu não ser adepta a gabinete. Não sou. Eu sou aquela profissional, eu trabalho com notebook, né, servidor a servidor, conversando e vendo quais são as necessidades de cada um deles. Por quê? Porque de que forma a gente precisa manter o nosso histórico e constituir fluxos. Por quê? Porque se nós não temos fluxos, nós não sabemos de onde saímos para onde chegarmos. E é exatamente essa a ideia do prefeito quando ele faz essa unificação. Então, nós temos uma secretaria a rigor de governança. O que significa governança? Significa uma liderança com meta, objetivo, quem faz o que, entrega quando. Isto estabelecido, isto posto, a gente vai para o segundo momento, que é a captação de recursos. Por quê? Porque o planejamento é a inteligência do Executivo Municipal. É lá que se tem as células da cidade do futuro. O que a gente quer? Então, eu preciso compreender o que já se tem. E falando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, nós temos um corpo técnico extremamente qualificado, mas muito restrito. Eu ia comentar, te interrompendo, claro, justamente sobre isso. A prefeitura tem um déficit de pessoal muito grande. Isso foi apontado, inclusive, neste relatório que o prefeito anunciou há poucos dias, né? A questão de corpo técnico. Tem técnicos na prefeitura, mas faltam técnicos. E uma das metas do prefeito é isso, é montar um gabinete técnico, um gabinete que possa elaborar essas estratégias. E aí, como é que vai ser?
Perfeito. Nós já estamos trabalhando exatamente nesse sentido. Eu estou aqui em Cachoeira desde o dia 9 de dezembro, né? Mas, efetivamente, na posição, há 3 dias. Hoje é o 3º dia. Uhum. Então, a primeira atividade foi fazer um levantamento dos convênios e dos projetos que estão em desenvolvimento. Tá? Esses convênios e projetos nós precisamos pensar, porque, como eu disse, né, nós temos um cérebro, o sonho do prefeito que vai sair do papel o mais breve possível é a sala de projetos. Uhum. De que forma ela vai ser operacionalizada, que eu acredito que seja essa a maior dúvida das pessoas. Com certeza. Nós temos um núcleo central de planejamento que já vem conduzindo e que faz a captação de recursos, mas acabou se tornando um pronto-socorro, perdoe-me, né, para atender a todas as demandas, o que é humanamente impossível, porque eles precisam pensar a cidade de hoje e do amanhã, sobretudo. Então, isso desencadeou uma organização de uma sala de projetos por célula. Né? E é assim que pensamos. Ainda estamos em construção, mas algo a gente já pode adiantar. De que forma? Por exemplo, uma célula de economia criativa, onde vai constar projetos de cultura, de esporte, de lazer, de uso do espaço público, uso comercial dos espaços públicos. Uma outra célula que vai atender o que a gente chama de ação social, que aí são saúde, educação e inclusão social, que é uma célula, na verdade, de inclusão produtiva. Isso vai exigir que as secretarias trabalhem juntas. Mas aí é que... agora tu foste cirúrgica. Muito obrigada pela pergunta. É exatamente este o nosso objetivo. Todos nós trabalhamos de forma transversal. E não é apenas por uma palavra. Nós estamos, secretários, trabalhando juntos. O que corrobora... como exemplo disso, é que já temos uma agenda confirmada com a gestão regional do SEBRAE para amanhã. Não serei eu, nem o prefeito. Seremos secretário de Desenvolvimento Econômico, secretária da Saúde, por conta da Vigilância Sanitária, secretária do Meio Ambiente, uma profissional técnica, uma arquiteta que trabalha com a viabilidade econômica de projetos. Por que disso? Porque nós precisamos pensar juntos. Então, a sala de projetos ela é multidisciplinar. Nós já estamos trabalhando, inclusive, a reorganização do espaço físico, porque não é possível pensarmos de maneira segregada. É necessário a integração, a troca de ideias e, sobretudo, quando um de nós resolver o problema da Maria, quando a Joana chegar, nós já teremos a resposta para dar para a Joana. Isso vai gerar o quê? Eficiência. Isso é metodologia simples. É simplesmente olho no olho e atendimento direto ao contribuinte para a solução de problemas. Secretária, temos uma pergunta de telespectador dentro deste assunto. Vamos para a telinha aqui. Péricles, daqui de Cachoeira do Sul, como a senhora enxerga a articulação entre as secretarias municipais de Cachoeira do Sul para a construção, execução e avaliação de políticas públicas integradas, considerando a necessidade de alinhamento estratégico, a diversidade de demandas locais e a definição de um contrafactual robusto como ferramenta para mensurar impactos e aprimorar a avaliação dessas políticas? Dentro disso que a gente conversou até agora, né? Na verdade, o Péricles acabou fazendo a pergunta que eu respondi anteriormente. Nós estamos construindo, na verdade, já existe um esboço de um planejamento estratégico. Tá? Como esse planejamento estratégico está sendo elaborado? A partir de eixos estratégicos. Então, nós desenhamos esse planejamento estratégico dentro da Secretaria de Planejamento e com a contribuição de todos os servidores e visitaremos e apresentaremos para todas as demais secretarias, para que os servidores que compõem as diferentes pastas façam as suas contribuições e, sobretudo, sintam-se parte deste planejamento. E aí a gente vai para, quando ele fala ali de monitoramento, né? Porque a gente precisa, o que precisa estar bem claro para a compreensão da comunidade não há uma virada de chave da noite para o dia. Nós construiremos, e nós estamos construindo, fazendo inclusive um levantamento, como eu falei, dos convênios. Uhum. E aqui a gente fala, em relação às emendas parlamentares, por exemplo. Tá? Hoje nós temos em aberto, em tramitação, 34 processos de emenda.
E muita coisa já se perdeu no meio do caminho também em função disso, falta de projeto, prazos perdidos e tudo mais, né? Esse ponto é muito importante, tá? Nós temos, sobretudo, 3 convênios que que estão sendo tratados com atenção. Um é sobre o Iruá, né? Que não, o que foi trazido? Iruí. Foi trazido o seguinte ponto. Houve um erro em algum momento, sem questionar ninguém, foi isso que foi trazido à comunidade. Mas isso não é verdade. A verdade é, o município passou por 3 sucessivas intempéries climáticas. No primeiro momento, houve apresentação junto ao Ministério da Integração um plano de trabalho que resolvia aquele problema apresentado pela primeira intempérie climática. Ao longo do tempo, em vez de um novo projeto ser apresentado, foi apresentado um processo adicional. E aí isso faz o quê? Que entre em uma nova morosidade. Então, é como se, na prática, retornássemos ao final da fila. Então, esse tipo de cuidado é que precisa entrar neste monitoramento que o Péricles traz. E é algo que não é simples mudanças, e quando eu falo de mudança, eu falo de tramitação de fluxo de informação. Hoje, pela manhã, ainda conversava com as equipes, por isso que eu te falei do notebook, né? Eu fui no controle interno, fui na administração, tenho trabalhado lado a lado, de mãos dadas, com a Fazenda e com o desenvolvimento econômico, para que a gente consiga compreender, por exemplo, dentro da captação de investimentos, quando falamos de... As pessoas dizem assim, analista de alvará. Não, como é que é? Fiscal de alvará. Isso não existe. O que nós precisamos neste momento são analistas de empreendimentos, pessoas que estes nossos servidores sejam valorados para que eles compreendam que o sentido qual é? O sentido é trazer o investidor para o nosso lado. E eu não estou falando apenas de grandes investidores, não. Eu estou falando de olhar para o nosso pequeno e permitir e capacitá-lo para que ele esteja pronto a trabalhar com... Aí eu já vou chegar no segundo ponto. O segundo e terceiro pontos, né? Que são parcerias, porque nós não dispomos de recursos. E eu estou falando de pessoas e, sobretudo, financeiros. Nós temos precarização, inclusive, de instalações físicas. Tem bastante. Em vários setores, né, da prefeitura, a gente mostrou aqui, inclusive, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Educação, que no prédio do antigo fórum, que bastante precário. A própria prefeitura, o próprio prédio da prefeitura, né, onde era o gabinete do prefeito, o prefeito agora está no gabinete junto ao Museu Municipal, em função também da precariedade. Então, tem várias coisas a serem observadas. Neste ponto da precariedade, eu convido a comunidade, e a gente já vai chegar num ponto, né, de que eu falei de planejamento. Quando eu falo de planejamento, tem que ter claro o seguinte, não se constrói, não se reconstrói uma cidade, ou seja, o espaço que for, nenhuma empresa que busca uma reestruturação. Não se reestrutura se não se ressignifica. Então, o nosso ressignificar é dizer o seguinte, nós precisamos de todos. Parcerias é neste sentido. Temos, hoje, 3 operações de crédito, 2 que serão revisadas, 3 operações de crédito, 2 com o Badesul e uma com o BRDE. Com o BRDE, isso é importante que a comunidade tenha conhecimento. Eu ia perguntar, tem a ver com a questão de pavimentação, né, de asfalto, principalmente. Também, né? Que é uma das perguntas, inclusive, que nós temos aqui, com relação à Avenida Brasil, Orlando da Cunha Carlos, que desde 2021 o projeto tem a promessa da prefeitura, etapas iniciais foram começadas, mas não avançou e é uma coisa que está sob risco. Exato. Eu vou trazer 3 pontos que nós estamos cuidando como se fosse a gestação de um bebê. Tá? São 3 bebês, carinhosamente, nós estamos cuidando. Esse é um financiamento que está sendo proposto junto ao Badesul. O projeto de lei já foi aprovado, mas tendo em vista a lei da noventena, que 90 dias antes do pleito e 90 dias pós-pleito, até que a nova equipe assuma, nada é permitido de ser consolidado.
Em relação a estas duas avenidas, sobretudo, né, Avenida Brasil e Avenida Orlando, aqui, o que está sendo feito? Será revisado, já temos uma agenda, inclusive, marcada com a gestão do Badesul, para que a gente revise as condições de crédito. Ou seja, dentro desses 11, de 11 a 13 milhões que podem vir tomados como crédito, quais são as condições oferecidas ao município? Porque este tipo de operação exige responsabilidade. Então, taxa de juros, carência e nível de risco, se agora nós temos uma gestão que tem olhar com credibilidade, olhar para a credibilidade, nós também precisamos que os órgãos financiadores nos tenham como bons pagadores. Então, vamos novamente olhar para as taxas de juros que precisam ser revisadas. Esse é um ponto. Ponto 2, tá? Em relação ao BRDE, já visitei também com o prefeito para vermos possibilidades de outras parcerias público-privadas. Aí perceba que é outro recorte de parceria. Precisamos de um nível de parceria interno, pactuação com as nossas grandes empresas, pactuação com as universidades, com a comunidade. Isso é parceria, tá? E existe um outro nível de parceria público-privada junto às entidades, as entidades que compõem a sociedade civil organizada, as entidades de crédito, por exemplo, o BRDE, que já manifestou uma abertura plena para apoiar essa reconstrução, essa ressignificação do município de Cachoeira do Sul. Já temos algo concluído, que é em relação à iluminação pública, por isso que eu falei que eram caixas, né? Certo. E temos outra operação já em andamento, com o Badesul, que esse aí também nós vamos também olhar com um pouquinho mais de carinho, né, junto à gestão da agência financiadora, as condições de pagamento, né, de crédito, na verdade, as condições financeiras da operação. Ainda dentro dessa revisão, é importante entrar no Minha Casa Minha Vida. Antes disso aí, uma perguntinha de telespectador que tem a ver com habitação. Cíntia Marques, aqui de Cachoeira do Sul. Secretária, foi dado andamento no projeto das casas doadas pelo Sorocaba? O terreno está liberado para construção? Quando vai começar? E a Cíntia aí é a que está encarregada também, junto ao município, da representação do Dunga também, que tem uma série de casas para Cachoeira do Sul. E tem o Minha Casa Minha Vida também, que são todos projetos que são da sua pasta, questão de habitação. Resumidamente, secretária, que temos mais questionamento, o nosso tempo está acabando. Eu preciso responder pontualmente a Cíntia. Sim. Eu atendi a Cíntia pessoalmente agora, em torno de 11 horas, e pedi para ela um prazo até quarta-feira. Por quê? Porque nós temos 3 empreendimentos, tá? E este caso é um caso que precisa ser tratado tendo em vista que é uma magnitude superior, e ela tem ciência disso. Então, eu peço a gentileza e, sobretudo, eu peço a compreensão da comunidade que processos de alta complexidade como este, tá? Na verdade, nós temos a área da General Osório, que são as casas do Dunga, e essa informação trazida pela própria Cíntia, tá? As casas fornecidas na área, que seria o loteamento do Harmonia, que é o empreendimento pago, honrado pelo Fernando de Sorocaba, mas nós precisamos de coisas muito simples, e tu compreendes muito bem do que eu vou falar. Não é possível que nada seja tratado sem um termo de cooperação. Quais são as responsabilidades? Quem é o responsável técnico de cada um dos lados, da prefeitura e dos empreendimentos? Não existe esse termo? Não foi firmado? Eu estou em busca dele, por isso que eu pedi, né, prazo para que eu possa me apropriar. Como eu falei para ti, falo para os cachoeirenses e reforcei isso para a Cíntia, né, de maneira até, posso dizer, privada, porque eu acredito que existam situações que somente depois de nos apropriarmos com segurança podemos passar a informação crível a quem é de interesse, que é o cachoeirense. Né? Eu sou uma servidora, então eu preciso ter a informação completa para passar a informação correta. Né? Eu não posso dar nenhuma informação que seja leviana de minha parte. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, tá? Então, esses 2 empreendimentos, nós estamos tratando, inclusive, eu já imprimi toda a documentação. Pauta. Não, mais do que isso, ele está lido e está com marca-texto. Legal. Tá? Então, o meu prazo é até quarta-feira, já empenhei minha palavra e até lá teremos essas respostas. Resumidamente, Minha Casa Minha Vida.
Até quinta-feira nós já solicitamos a agenda com a gestão de habitação aqui da Caixa Econômica. Tá? E importante, é importante que a comunidade saiba, existia uma lista com 18 pendências. Destas 18 pendências, 8 eram da Prefeitura, 10 eram da construtora. Hoje nós temos atualizadas, estou com a lista aqui, por isso que eu estava rabiscando ali. Hoje nós temos ainda 4 pendências da Prefeitura e 9 pendências da construtora. Qual é a principal pendência do Executivo Municipal? É em relação às matrículas. Então, vamos tratar, por isso precisamos do gerente de habitação, né? Porque, como eu disse, nós estamos ainda nos apropriando daquilo que recebemos. E a informação que recebemos ainda é uma informação não crível, ou não completa. Falando em economês, né, é uma informação assimétrica. Né? Nós não temos a informação completa. Então, precisamos buscar as partes para conseguirmos completar essa informação. E aí, sim, termos a linearidade do que vai ser passado à comunidade. Mas o Minha Casa Minha Vida, neste momento, a pendência em relação à Prefeitura refere-se às matrículas. Quando? E o prazo, tá? Prazo. O nosso prazo é até o final do mês, mas nós agendamos agora, entre quarta e quinta-feira, já vamos ter essa conversa com a Caixa Econômica Federal. Secretário, nosso tempo está quase esgotando. Então, para a gente poder finalizar, se encaminhar para o final, eu te pergunto assim, ó, a partir de agora, né? A gente comentou lá no início, antes do governo assumir, de vocês assumirem a prefeitura, que pelo ritmo o prefeito Balardim, para trabalhar com o prefeito Balardim, teria que se dispor a trabalhar 25 horas por dia, 8 dias por semana. Sim. E pelo jeito está sendo assim, um ritmo muito, muito intenso, né? Vocês têm calendário e cronograma para tudo, né? Já tudo posto. A partir de que momento, de que prazo, mais ou menos, a comunidade vai começar a sentir que as coisas começarão a acontecer? Nós temos 30 segundinhos. Nós temos um acordo para fazer pequenas entregas para a comunidade. Tá? Então, a gente pretende que nesses primeiros 100 dias a comunidade já perceba as pequenas entregas e aquilo que, de fato, vai impactar o bem-estar delas. Porque esse é o nosso pacto com o prefeito e, sobretudo, com a comunidade. Tá? Nós precisamos, primeiro, organizar a informação. E aí sim, e vamos começar as pequenas entregas. Por isso que a gente tem aqueles prazos de até 100 dias. Programamos cronologicamente para 100 dias. Secretária, muito obrigada pela participação. Vamos voltar a conversar, porque temos muitos assuntos aí que seguramente os nossos telespectadores têm dúvidas e a gente vai seguir acompanhando. A secretária seguramente vai voltar aqui para nos responder, para nos dar essas respostas.